Bom, então, voltando aqui à questão da voltagem, né? A gente chama de diferença de potencial, tensão ou voltagem, tá? O que acontece é o seguinte, eu disse lá anteriormente de que essa tensão, digamos assim, essa voltagem, ser alta ou baixa, não interfere tanto quanto a corrente elétrica. Olha só, se a gente pegar, por exemplo, um gerador de Van der Graaf, tá? Esse é um gerador que ele consegue atingir milhares ou até milhões de volts. E se vocês procurarem vídeos aí e tudo mais, tem muita gente que mostra, por exemplo, a gente tocando num gerador de Van der Graaf, tá certo? Por quê? Porque apesar de ser milhares ou milhões de volts, a corrente elétrica é muito baixa, muito baixa mesmo. Então isso não, normalmente não oferece um risco tão grande, tá? Agora, se a gente for pegar, né, uma tensão, né, uma diferença de potencial baixa, né, baixa que eu digo é com relação a essa daqui, por exemplo, que é um carregador de celular, a gente não vai entrar no mérito então de ser corrente contínua ou alternada, é só um exemplo. Se a gente pegar um carregador de celular que utiliza 5 volts, ou até mesmo uma tomada de casa que é 110 em algumas regiões ou 220 volts, essas tensões aqui, digamos assim, podem ser tão perigosas quanto um gerador de Van der Graaf. Por quê? Aqui a gente tem uma corrente baixa, ok? E aqui a gente pode ter uma corrente muito alta, né? Como a gente viu do celular. Então a gente tem alguns exemplos, por exemplo, que chega na casa de 3, vamos supor aqui, 3.000 miliamperes ou 3 amperes, né? Ou 3 amperes, ok? Uma tomada de casa, então, pode ter muito mais do que isso aqui. Um chuveiro elétrico, por exemplo, pode atingir até mesmo a faixa de 30 a 40 amperes, ou seja, 30 ou 40 mil miliamperes. A gente viu lá que com 100 miliamperes, né, já começa a dar uma sensação muito desconfortável para a gente. Então um chuveiro, por exemplo, pode atingir até 40 mil, ok? Basicamente seria por isso então que a voltagem, né, ela não é tão considerada nesse ponto. A gente não está considerando tanto ela. O que importa para a gente mesmo, né, é a corrente elétrica. Realmente é essa parte que é crucial então para a gente definir, digamos assim, o que acaba se tornando muito perigoso ou pouco perigoso para a gente. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que uma corrente baixa, digamos assim, abaixo de 100 miliamperes, não é perigosa, muito pelo contrário, o risco dela é menor, mas não significa que ela deixa de ser perigosa. Bom, agora para a gente falar do próximo tópico, que é, a gente vai dar alguns exemplos, né, do que acontece aplicando algumas tensões, digamos assim, no corpo humano, tá? Mas antes disso a gente precisa saber algumas informações. Primeiro, a resistência elétrica do corpo humano. Isso aqui é uma estimativa, tá? Não é que seja exatamente assim. A resistência elétrica depende muito da umidade da pele, então quem tem a pele ressecada tem uma resistência maior, enquanto que alguém tem uma pele mais oleosa tem uma resistência menor, tá? Então, resistência é dada em ohms, tá? O que acontece é o seguinte, quando o corpo humano está seco, a resistência pode chegar na casa, digamos assim, de 100 mil ohms, tá? Essa aqui é a unidade de medida, então. O corpo humano molhado, né, a resistência do corpo humano molhado pode cair drasticamente, chegando até 1000 ohms, né? É uma diferença bem grande, né? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa resistência. Para a gente saber, digamos assim, se uma tensão ou uma diferença de potencial, uma voltagem é muito perigosa para a gente, digamos assim, a gente vai utilizar a lei de Ohm, tá? Que ela diz o seguinte, que a resistência é igual a voltagem dividido pela corrente elétrica, ou seja, R é igual a V dividido por I. Agora a gente vai ver alguns exemplos na prática, digamos assim, de como que se comportaria, o que poderia acontecer com a gente se aplicasse algumas tensões, levando em consideração essas duas resistências aqui, tá?
Eu só vou anotar aqui no canto, então, né, a resistência da pele seca e da pele molhada. Vamos colocar aqui. Seca. Ela é de 100.000 ohms. 100.000 ohms. E molhada, ela é de 1.000 ohms. Ok. Agora a gente já tem essa informação. Vamos deixar ela guardadinha aqui no nosso cantinho. Essas duas informações aqui são bem importantes para nós aí. Então, voltando aqui, olha só, a pele seca a gente tem que é 100.000 ohms, a pele molhada é 1.000 ohms, né? Aqui então o que a gente tinha? Que a resistência, né, a lei de Ohm diz que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Se a gente só mudar o I, subir o I aqui para cima e descer o R, o que vai acontecer? Vai dizer que a nossa corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Na prática, o que seria? Numa tomada de 120 volts, numa pele seca, se você pegasse nos fios, como eu mostrei antes, entre as mãos ou entre os dedos, ou até mesmo no pé, a pele seca, o que aconteceria? A tensão é de 120 volts, então a corrente seria de 1,2 miliamperes. Tá? Essa corrente aqui a gente sabe que daria um leve formigamento. Tá bem? O que acontece quando a pele fica molhada então? A tensão é 120 volts, a resistência é 1.000 ohms e a corrente elétrica, olha a grande diferença aqui. Aqui a gente tem 1,2, aqui a gente tem 120 miliamperes. Então, enquanto aqui a gente teria um leve formigamento, aqui a gente já poderia sofrer bastante, inclusive, né, uma fibrilação do próprio coração, tá bem? Olha o que faz a diferença da pele seca para a pele molhada. A mesma coisa acontece para uma tomada de 220 volts, ou seja, a tensão que for. Inclusive mesmo se fosse 12 volts aqui, tá? Então, a diferença de potencial, a tensão, ela não interfere tanto nesse quesito aqui, tá? A corrente elétrica vai depender, claro que depende dela, mas vai depender muito também da resistência elétrica, tá bem? Isso aqui são estimativas, né? Eu já mencionei antes, da pele seca e da pele molhada, são estimativas baseadas aí, digamos assim, num público mais geral. Isso aqui varia de pessoa para pessoa, né? Principalmente devido à oleosidade da pele e tudo mais, tá? Então, para finalizar, né, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, do chuveiro elétrico, né? A gente pode chegar até uma corrente de 30 amperes ou 30.000 miliamperes, tá? Uma tomada comum, então, a gente consegue chegar a 20.000 miliamperes ou 20 amperes, tá? Se for uma tomada comum da residência da gente. Carregador de celular, a gente pode encontrar carregadores aí que tem, né, uma corrente, né, para ser disponibilizada de até 3.000 miliamperes ou 3 amperes. Existem carregadores maiores, inclusive, tá? E uma lâmpada LED, aproximadamente 20 miliamperes, tá? Então aqui a gente percebe que isso aqui é muito perigoso, tão perigoso quanto o chuveiro. O carregador de celular também é bem perigoso nesse sentido aqui, por causa da corrente elétrica. E uma lâmpada LED a gente sabe que tem perigo, mas o perigo é bem menor, né? Então esses aqui são alguns exemplos apenas do que a gente pode encontrar por aí dentro de casa e tudo mais.